Fala aí, pessoal, beleza? No vídeo de hoje, eu vim trazer um assunto que eu acho muito importante, porque ele já vem sendo debatido já há alguns anos, né? Mas tudo, como tudo envolvendo a China, é tratado de uma forma muito inadequada, vamos dizer assim, né? Ou é totalmente a favor ou é totalmente contra. Mas eu acho que a gente tem que entender o que acontece, né? E por isso eu vim trazer esse vídeo explicando um pouquinho toda a situação assim de uma forma mais simplificada, né? Não dá para trazer tudo que existe, mas de uma forma simplificada para entender qual que é a situação ali na África, né? E por que que a China está conseguindo tanta inserção ali no continente, tá? Mas antes de começar o vídeo, eu queria convidar vocês a seguirem o perfil novo, né, no Instagram, né, que eu criei, para ajudar aqui, fazer um apoio aqui ao canal, né, falando algumas coisas que eu não falo aqui no canal, ter um contato mais direto, né? Então, se você ainda não seguiu lá, dá uma olhadinha, o nome está aqui embaixo, mas é canal Visão Estratégica. E a outra coisa que eu vou começar a ficar batendo nesse ponto é dar uma olhada se o seu comentário ficou depois no YouTube, porque eles estão tirando muitos comentários. Eu não entendo o que acontece, mas eles estão tirando muito. Tanto que, olha que sacanagem. O canal dos Irmãos Russo, eles entraram em contato comigo aqui no último vídeo, né? Colocaram os comentários dele ali. E eu só fiquei sabendo porque eu deixei no celular e apareceu a notificação. Mas eles falaram assim para entrar em contato, tal, tal, tal. Mas na hora que eu cliquei para ver a mensagem aqui no notebook, né? Oficialmente no site, não estava mais. Então eu não tenho o contato deles ainda. Então, dá uma olhadinha se ficou lá o seu comentário, porque eles estão tirando vários e não é culpa minha, tá, gente? Eu tô percebendo isso. Que tem gente que deve estar achando que é culpa minha, mas eu não tenho nada a ver com isso. Nos últimos anos, o mundo vem mudando, né, consideravelmente. Mas no continente africano, a mudança é bastante mais profunda. Existem centenas de projetos de infraestrutura de tamanhos variáveis que estão mudando bastante a economia do continente, né, sendo financiados principalmente pela China, que aí no caso é o Banco de Exportação e Importação da China. Alguns exemplos aqui são, por exemplo, uma ferrovia no Quênia, que custa mais de 3 bilhões de dólares, que liga Nairobi, que é a capital, a Mombasa, que é o principal porto, né? E é extremamente rápido. Ele faz esse trajeto em 4 horas e meia, que se você ver a comparação, ele é mais rápido que o trem mais rápido dos Estados Unidos. Uma barragem lá na Guiné, que é muito parecido com o caso da Etiópia também, que passou de ter escassez de energia elétrica até exportar essa energia, né, vender o excedente para os países vizinhos. Custou 526 milhões de dólares. Um sistema de trilho leve também, lá na capital da Etiópia, Addis Ababa, custou 475 milhões de dólares. E ele melhorou ali a dinâmica do tráfego ali na capital, né? Uma linha férrea também, que é a mais longa do continente, tendo 6.200 quilômetros, que liga também a capital da Etiópia, Addis Ababa, até o Djibouti, e também a sede da União Africana, que fica também em Addis Ababa. Isso tudo, fora muitos outros projetos, estão sendo construídos pela China. Estão sendo ou foram, né, construídos pela China. Obviamente, isso tudo não vem de graça. Os países precisam pagar os investimentos, né? Porque na verdade a China não exatamente investe. Ela investe em alguns, mas o grosso não são investimentos, são empréstimos que a China faz a um preço muito mais baixo, né? Um preço não, uma taxa, né? Às vezes até sem taxa. Então fica muito vantajoso para esses países, mesmo não sendo um investimento, né? Sendo um empréstimo, ainda vale bastante a pena. Por quê? Muitas das empreitadas que a China está fazendo lá, elas são consideradas muito arriscadas pelos outros bancos, né, ocidentais, vamos dizer assim, principalmente. Né? Mas os chineses eles não estão nem aí, eles vão atrás e fazem mesmo. Isso por conta da aproximação que a China vem tendo com esses países também. Para esses países, esses empréstimos todos, eles são encarados como uma forma de ajuda humanitária, assim, uma forma de ajuda no desenvolvimento desses países mesmo, né? Porque a China não espera receber esse dinheiro todo, pelo menos em troca, de volta.
Um outro fator que é importante a gente ressaltar é que, diferentemente de outros bancos, como por exemplo o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, a China não faz exigências sobre, por exemplo, questões de direitos humanos ou então eleições democráticas, esse tipo de coisa. Eles não estão nem aí, né? Mas então, o que a China ganha com todos esses aportes financeiros, vamos dizer assim, né? A África é uma das regiões menos desenvolvidas no mundo, né? Portanto, ela é um terreno fértil, né, para novas empreitadas. Ela tem muito o que se desenvolver ainda. Para um país começar a se desenvolver, geralmente o que acontece é que se investe primeiro na extração de recursos naturais, né? Matérias-primas, para assim fomentar o crescimento, né? E conseguir um dinheiro para o país para poder investir no resto. Mas para isso você precisa criar uma infraestrutura mínima, né? E para você criar essa infraestrutura, né, para todo o processo produtivo, você precisa de dinheiro. Então, você precisa de dinheiro para gerar dinheiro. E qual que é a resposta para isso hoje? A China. Né? A China é quem tem o capital hoje em dia. Conforme a economia chinesa vem se estabilizando, o crescimento vem diminuindo, e o país precisa encontrar outras formas de dinamizar a sua economia, né? Ao investir na agricultura e na mineração, na África, a China pode lucrar com o desenvolvimento desses países, né? E ainda alimentar a sua indústria. Fora isso, existe um outro fator muito importante e que vai fazer um mind-blowing assim, na sua cabeça agora. A China está precisando de trabalhadores baratos. Exatamente. É engraçado que logo a China, né, que a gente sempre pensa, né, que é onde se fabricam as coisas mais baratas, né, que eles estão procurando um outro lugar para montar suas fábricas, né? Mas isso se deve pelo próprio sucesso chinês. Com todo o crescimento econômico, boa parte da população chinesa, vamos dizer assim, melhorou de vida, né? Sendo que mais da metade da população se encontra na classe média alta já. E, portanto, o custo de mão de obra subiu bastante. E também a educação. Né? E por isso as empresas chinesas estão buscando países africanos, né, onde se encontram muitos trabalhadores menos escolarizados, né, e portanto uma mão de obra mais barata. Resumindo, eles querem fazer a China da China. Hoje, a China é o maior parceiro da África como um todo. Né? Só para comparar, mundialmente, a China e os Estados Unidos, eles comercializam uma quantia relativamente próxima. 3,95 trilhões da China e 3,88 trilhões dos Estados Unidos. Só que na África, enquanto os americanos movimentam cerca de 48 bilhões, os chineses comercializam 128 bilhões, ou seja, praticamente 3 vezes mais. Vale ressaltar também que o investimento do Estado chinês ele é bem menor atualmente, porque o setor privado já vem realizando por conta própria muitos investimentos lá. Já existem mais de 10 mil empresas chinesas e mais de 90% são empresas privadas. Com todo esse peso econômico, os chineses estão usando essas ferramentas, né, para conseguir um outro objetivo, que talvez seja um dos mais importantes. Conseguir apoio político internacional, principalmente na ONU, né, mas também isolando Taiwan, que é o objetivo final da China. Só para ilustrar, um país africano que reconhece Taiwan recebe até 2,7 projetos a menos por ano do que os outros países que reconhecem a China. Né? Enquanto os que votam com a China na ONU também, eles recebem 1,8 projetos a mais do que os outros. Somando-se a isso, ainda existem acordos secretos, né, que a gente chama de backdoor também, que favorecem bastante a China, né, em outros aspectos. Como, por exemplo, o acordo da nova base militar chinesa lá na Guiné Equatorial. E provavelmente a base chinesa no Djibouti deve ter sido assim também, mas não dá para saber, né? Por exemplo, só para entender como que é isso. No Sri Lanka, que fica na Ásia, tá? Não é um país africano, eles não conseguiram pagar um empréstimo feito
e então eles cederam um porto para os chineses. Tá? Então é uma forma de os chineses conseguirem outros tipos de benefícios também. Né? Que nesse caso são portos, né, que são pontos logísticos estratégicos que vão dar outros tipos de apoio, outros tipos de benefícios para os chineses. Mas também não são todos assim, né? Alguns são no sentido mais dos recursos naturais mesmo, que já que eles não pagam em dinheiro, eles pagam em recursos, né? Como muitos daqueles países não têm dinheiro mesmo para pagar esses empréstimos, né? Então, eles procuram alguma forma de fazer o acordo funcionar. E ilustrando bem esse apoio que a China tem conseguido, em 1971, quando ocorreu uma histórica Assembleia da ONU, né, que foi aquela para votar sobre quem era o representante verdadeiro da China, né, se era Taiwan ou se era a China continental, a maioria dos países africanos votaram junto com os Estados Unidos a favor de Taiwan, ou seja, contra a China comunista, né, a China continental. Já em 2007, em uma assembleia que estava falando sobre a Coreia do Norte, ali, as questões de direitos humanos, só 11 países dos 54, só 11 votaram contra a China também, né? Porque a China, como é uma parceira da Coreia do Norte, votou a favor da Coreia e a maioria dos outros países já foram a favor da China, entendeu? Então isso já deixa claro ali como que está funcionando o negócio. Usar o poder para conseguir os recursos e a força de trabalho de países mais fracos pode parecer um pouco colonialismo. É porque basicamente é mesmo. Mas depende de algumas variáveis, né? Como por exemplo o sentimento daqueles povos ali. Né? Aos olhos dos africanos, os chineses estão lá de forma amigável, né? Contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento daqueles países. E em troca eles fornecem os recursos deles. Né? Claro, ninguém faz nada de graça. Né? Então é meio que a forma de pagamento. Mas está sendo justo ali. Muito diferente do que os europeus fizeram e ainda fazem em boa medida, que é uma exploração mesmo. E agora vamos dar um exemplo de como que é com os europeus. E nesse caso o principal aqui é a França, né, que eu vou usar de exemplo mesmo. Desde a década de 60, né, mais ou menos, na época do de Gaulle, ele criou o sistema monetário do franco das colônias francesas da África. Ele forneceu aos 14 países recém-criados uma moeda estável e robusta, teoricamente. Mas também ele colocou lá, né, uma obrigação legal de colocarem 50% das reservas de câmbio internacional no Tesouro Francês, diretamente, além de outras coisas, né, mas ainda mais 20% do tesouro desses países em passivos financeiros. Ou seja, no fim, esses países ficam com cerca de 30% do seu tesouro com eles mesmos para poder usar. E lembrando também que a impressão dessa moeda é feita pelo Banco Nacional Francês. Isso foi feito para que a França não perdesse completamente, né, totalmente, o controle desses países após a independência deles. Porque se um país quiser acesso a esses fundos que estão lá na França, eles têm que pegar emprestado da França. E há taxas comerciais fixadas, ou seja, não é nem sem juros essas coisas. Não, tem uma taxa aí normal, assim, é considerável. Por exemplo, na crise de 2008, esses países eles não conseguiram crédito internacional, porque as reservas deles estavam em nome da França também. E acabou que a França ampliou o crédito desses países com o próprio dinheiro deles. Então, é engraçado, né? É complicado. Mas vai ficar muito pior. Com esses créditos franceses, eles são obrigados a comprar bens, equipamentos e firmar contratos com empresas exclusivamente francesas. Empresas multinacionais francesas têm direito de exclusividade em todos esses países. E eles podem também escolher se eles aceitam ou não as matérias-primas, né? Se eles acham de acordo ou não. Né? E outra, só com a aprovação de Paris, eles podem colocar esses materiais no mercado internacional para vender. Sendo que só a França ela se reserva o direito de comprar mais barato. Por quê? Como a França detém o controle, eles não conseguem desvalorizar a moeda e, portanto, o valor não fica barato.
né? Ele tem um valor mais alto. Jacques Chirac, não sei, que foi presidente francês, ele chegou a dar uma declaração certa vez dizendo o seguinte, entre aspas: temos que ser honestos e reconhecer que grande parte do dinheiro em nossos bancos vem precisamente da exploração do continente africano. Fecha aspas. Em 2008, ele ainda disse que, entre aspas de novo, sem a África, a França escorregaria para o ranking de país de terceiro mundo. Fecha aspas. Como, desde a criação do euro, o franco CFA foi atrelado ao valor do euro, né? Os países africanos eles não têm controle nenhum e não possuem nem mesmo as instituições econômicas básicas e a soberania econômica também, né? Para sequer aplicarem taxas de juros próprias. Ou seja, eles não conseguem ajustar o sistema econômico para suas próprias realidades. Como eu já falei, eles não têm o controle da moeda, né, para conseguir desvalorizar ela, né? E isso está impedindo o crescimento desses países. Por quê? Sendo eles totalmente dependentes da exportação de matérias-primas, eles não conseguem abaixar os valores dos seus produtos e por isso eles não ficam competitivos no mercado. Resumindo a história, os países do franco CFA, eles têm seus crescimentos, né, do PIB por volta de 1,5%, que até mesmo na realidade africana é bem pouco. E com toda essa estrutura desgraçada, né, é claro que surge muita corrupção, fuga de capitais, atividades ilegais, etc. Né? Em uma realidade assim é praticamente impossível se desenvolver economicamente. Né? E isso também afeta diretamente a população, porque as elites políticas elas estão mais preocupadas em tentar reaver o capital desses países, né, lá fora, do que prestar atenção propriamente na situação, né, dos seus países ali. Eles não conseguem prestar atenção. Luigi Di Maio, que era o então vice-primeiro-ministro da Itália, em 2019, ele culpou o governo francês por estar manipulando a economia desses países africanos e agravando bastante a situação de pobreza, né, nesse continente. E, consequentemente, incentivando a migração desses países para a Europa. E a gente pode constatar que ele está certo. Né? Só para dar um exemplo, em 1994, o governo francês unilateralmente, claro, né, ele que controla, reduziu, né, ele desvalorizou o franco CFA em 50%. Né? Só que isso não foi feito de uma forma gradativa, de uma forma orgânica. Foi feito de uma forma forçada de uma vez só, numa porrada. Né? Então, o que aconteceu? Eles tinham a ideia de melhorar a situação econômica ali, mas foi justamente o contrário. O poder de compra da população, das populações, né, despencou assim vertiginosamente, o desemprego explodiu e as economias que já eram bastante frágeis, aí foi pro buraco mesmo, né? O que levou a acelerar bastante o fluxo migratório desses países para a Europa mesmo. Infelizmente, a realidade é que os europeus e os americanos também, eles se entendem como superiores aos outros povos, né? Inclusive a gente, mas principalmente de todos os africanos, com certeza. Eles fazem as coisas meio que de qualquer jeito, né? Parece que eles nem estudam, né, assim, a situação direito, né? Parece que eles não estudam tanto. E pior ainda, eles não enxergam que com cada cagada que eles fazem, a coisa está voltando para eles mesmos, né? Eles estão criando problemas para eles mesmos. Quanta grana já foi roubada dos africanos? Não dá para saber. Mas dá para ver que eles foram roubados de sua riqueza, assim, da sua prosperidade mesmo, né? A comunidade internacional ela não tem como ajudar em nada, porque esses países não têm como alegar nada juridicamente, né, vamos dizer assim. A influência francesa é tão enraizada nesses países que as elites políticas elas são totalmente dependentes do apoio técnico, financeiro, político e militar da França. Né? E isso é um complicador ainda maior, porque qualquer líder que tentar se desvencilhar ou contrariar um pouco a França, essa situação toda, ele vai ter que lutar muito contra essa estrutura. Já houveram vários presidentes desses países que tentaram. Alguns buscaram criar sistemas monetários
próprios, né? Mas, curiosamente, todos foram assassinados. Como, por exemplo, em 1963, que o presidente Silvanus Olímpio, do Togo, foi morto 3 dias antes de realmente implementar uma moeda própria. Por outro lado, os políticos que apoiavam, né, e provavelmente a gente está falando até hoje, né, mas falando antigamente, os políticos que apoiavam tanto a França quanto as empresas francesas, né, eles eram recompensados com uma vida boa. Eu acho que vocês entenderam do que eu estou falando, né? Eles recebiam dinheiro, mulheres, propriedades, etc. Ou seja, até assim, os franceses contribuíam ainda mais para acabar com esses países, porque eles estavam alimentando, incentivando, criando todo um sistema de corrupção, ainda maior, né? Contudo, desde o fim da Guerra Fria, mas mais ainda, né, para o início desse milênio, a situação vem mudando bastante. A competição econômica com vários players aí, né, como por exemplo os Estados Unidos mesmo, a China, vem mitigando os franceses. As novas gerações vêm buscando alternativas para desconstruir essa estrutura e conseguir outros patrocinadores. A França é o único país europeu que ainda não abriu mão do colonialismo, vamos dizer assim, né? E eles não querem. Eles estão buscando outras formas de manter sua influência na região, e a arma da vez agora é a língua. Eles estão projetando alguma coisa ainda no sentido da organização dos países da língua portuguesa. Deve ser algo nos mesmos moldes, porque eles já viram que economicamente não vai ter como competir com a China. Agora, comparando as duas abordagens, qual você acha que os africanos têm maior simpatia? Qual é mais agradável para eles? Esse é o X da questão, porque enquanto o europeu é um predador propriamente, ele explora até o último, o chinês chegou como um parceiro, né? Ele chegou ajudando a melhorar as condições das populações ali, né? E isso não é retórica, isso é realmente visível. E por isso que a África está tão receptiva à China, vamos dizer assim. E no fim, na realidade, isso está se espalhando pelo mundo inteiro, né? Porque é o mesmo modus operandi que a China tem feito no projeto do Belt and Road, né? Tanto na Ásia quanto no leste europeu. Então, não se espante se isso começar a aparecer para cá, para a América Latina também, tá? Até porque, na verdade, eles já iniciaram o processo básico, né? O processo inicial, até aqui no Brasil mesmo, né? Tem muita gente falando algumas coisas ali da Argentina, né, com a China, mas até aqui no Brasil eles já fizeram algumas coisas já. Isso já tem alguns 5 anos, um pouco mais talvez já, né? É um processo de longo prazo. Bom, talvez tenha sido chocante tudo isso que eu trouxe aqui, porque provavelmente até tem alguns aqui que vão achar que eu estou defendendo a China, né? Porque eu só vou estar falando bem da China e falando só mal da França. Mas não sou eu que estou falando. São os fatos, né? O próprio africano, ele diz isso. Ele está enxergando isso, né? Claro, não é que a China, os chineses são bonzinhos. Não, mas eles souberam se integrar ali, né? Não são só os chineses que estão fazendo isso, né? Existem outros países também que estão buscando parcerias, né? Estreitar laços ali na África, né? Até o próprio Brasil, na primeira década ali do milênio, o Brasil procurou fazer isso também, né? A gente teve relações ali, principalmente com Angola, ali, né, na região ali. Isso é um assunto que eu vou querer abordar um pouco mais em outro vídeo, porque nas relações internacionais a gente chama isso de relação Sul-Sul, mas eu vou falar mais pra frente, né, em outro vídeo. Mas também, por exemplo, o principal país, sem ser China e Estados Unidos, que faz isso é a Índia. A Índia também se insere bastante ali na África, faz parte do contexto geopolítico da Índia. E tem outros também, o próprio Israel buscou se inserir ali na África também, mas agora parece que ele deu uma voltada atrás um pouco. Isso tem vários motivos, né? Tanto econômicos quanto políticos. Mas o importante aqui é a gente entender o que a China está ganhando com isso. Ou por que os outros países estão querendo. Em suma, né, o grosso é a parte econômica, mas a parte estratégica mesmo é a parte política, né? Então, na ONU,
cada país, independentemente do tamanho de economia e de tudo, ele tem direito a um voto. Então, no cenário atual, em que tem muita coisa sendo debatida no aspecto internacional, né, principalmente na Assembleia da ONU, você ter mais 54 votos é uma força bem grande. Então tem muitos países seguindo isso, né? Até o próprio exemplo de Israel era nesse sentido. Ele buscou apoiadores da sua versão, né, do seu lado, né, contra os palestinos. Inclusive ele deu uma afastada por conta disso, né, que eles inclusive tentaram se aproximar do Sudão, né, com projetos de assistência ali, técnica, né, levando algumas tecnologias. Mas como o Sudão foi a favor da Palestina em uma circunstância, os israelenses cortaram isso. Um outro ponto da China lá na África é que os africanos estão realmente assimilando a cultura chinesa, né? Não que eles estão se convertendo, mas eles estão consumindo filme, consumindo produtos, né? Não só que estão sendo manufaturados ali, mas eles estão realmente consumindo a cultura chinesa, né? Então percebam que a China ela chega na África com uma abordagem muito mais sutil, enquanto os europeus chegaram meio que impondo mesmo, com aquela mesma lógica de neocolonialismo mesmo. Então, evidentemente que os países africanos eles vão repelir os europeus, né? Repelir os ocidentais, porque os americanos são um puxadinho da Europa nesse sentido. Enquanto o chinês, ele sofreu isso também, né? Tem o século da humilhação, para quem não sabe, né? Mas até a Segunda Guerra, né? Os chineses só tomaram na cabeça. Então eles sabem o que é isso. E por isso que eles sabem como chegar. Mais uma vez, não é que eles são bonzinhos, mas eles estão se mostrando bons também para aquelas populações. A África está se desenvolvendo muito, né? Eu fiz um vídeo falando sobre a Etiópia, vou deixar aqui, né, para vocês verem essa parte da Etiópia, né, para entender a questão da represa do Nilo, né, que aquele vídeo é de um outro contexto, mas só para vocês entenderem um pouco, tá? Então a África está se desenvolvendo muito graças à China. Então isso explica muito do porquê que os africanos estão se alinhando à China, tá? Fora outros aspectos geopolíticos, e aí eu não vou entrar nesse detalhe hoje, tá bom? Mas acho que eu já falei bastante e já deu para entender, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que tenha dado para entender. Eu sei que é uma coisa meio densa e é um pouco chocante. Ainda mais a parte que eu comentei do controle francês ali. É bem complicado mesmo de digerir isso. Mas a gente tem que entender, para não falar besteira também por aí. E para entender como que está funcionando o mundo, né? Então, eu achei muito importante vir trazer isso para vocês logo um dos primeiros vídeos do ano. Porque isso já está acontecendo há alguns anos e já era para eu ter falado antes, né? Mas eu estou falando agora porque eu acho extremamente importante e espero que vocês tenham gostado de saber disso. E deixa aqui embaixo se você gostou, se você gosta desses assuntos mais econômicos também, né? Fala o que você achar que deve aqui, né? O que eu devo falar depois, né? Sugestões de vídeo. Mas, como vocês já bem sabem, se você gosta desses assuntos, né? Se você tem interesse em relações internacionais, em geopolítica, em história militar e assuntos correlacionados, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, né? Deixa seu like se você gostou do vídeo, porque é muito importante para o YouTube saber que é relevante, né? E ajudar a crescer mais o canal. Como eu já disse, críticas, sugestões, qualquer informação extra, pode deixar aqui embaixo, por favor, e depois olha se ficou. E o mais importante, talvez, compartilhe esse vídeo com quem você acha que deve, com quem gosta desses assuntos, com quem vai agregar alguma coisa, com seus amigos, com sua família, porque é só assim para o canal crescer, né? Você já tem me ajudado muito, o canal tem crescido bastante ultimamente, mas ainda está muito longe do que a gente precisa chegar para conseguir fazer alguma diferença. Então, eu estou esperando o seu apoio aqui para fazer sua parte, para a gente ajudar esse país a ter uma consciência mais elevada sobre esses assuntos internacionais. Eu conto com vocês, espero que vocês tenham gostado mais uma vez, e até o próximo vídeo.